Para eu analisar as informações, eu preciso ter um negócio chamado critério, né? Não tem como você fazer uma análise se você não tiver critérios. Então, vou fazer uma análise de uma coisa que eu não conheço. Não existe. Não existe essa possibilidade. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Antes da Automação Fiscal, um ambiente em que a gente discute qual o melhor comportamento ou mindset necessário para transformar problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno. Sou o professor Marcos Amorim. No episódio de hoje a gente vai tratar do seguinte assunto. Será que a automação fiscal funciona, cara? Porque é o seguinte, que eu imagino que, poxa, você vem me falar que é possível transformar horas de trabalho em segundos até, né? Poxa, isso a gente fica com o pé atrás, né, cara? Vai ser bom demais pra ser verdade, né? Muito bom de ser verdade, cara. E aí? Cara, você me fez lembrar de uma história. Isso já tem tempo, acho que já tem 1 ano, 2 anos, mais ou menos. No máximo 2, que eu comecei em 2020, né, a ensinar sobre automação fiscal. E eu lembro que eu estava fazendo um evento, né, inclusive vai rolar o evento aí, a Semana da Automação Fiscal, que embaixo tem um link para quem quiser se inscrever. E num dos criativos eu falava, né, sobre isso, nos anúncios eu falava sobre transformar horas em, não é nem segundos, era horas em minutos. E aí teve um cara que colocou nos comentários assim, mais um mágico, não sei o que e tal, né? Tipo, chamou de Mr. M, alguma coisa assim. Eu sou M de Marcos, faz sentido. E aí eu entrei na brincadeira e falei com ele assim, ó, não é mágica, irmão, é técnica. Mas vou entrar na sua brincadeira. Apareça no evento que o Mr. M vai mostrar como a mágica funciona. Cara. E aí, eu não sei se ele foi, mas ficou muito marcado isso na minha cabeça, porque realmente parece bom demais para ser verdade, né? Você tá me dizendo que, tipo, horas em minutos é até suave. A gente já conseguiu aqui transformar semanas, meses de trabalho. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava conversando, eu tenho uma parceira de negócio, Luia, o nome dela, né? E a gente conversando, fui palestrar num evento, no Empretec, e ela me falou assim sobre as atividades dela, trabalhava perícia e tal, não sei o quê. E eu perguntei como é que eram as atividades, como é que ela executava. Pô, tudo de forma manual, inclusive eu estou aprendendo agora um pouquinho de automação, né, e tal. Aí eu falei, pô, que massa, eu ensino sobre automação. Pô, é mesmo? Eu falei, tal. E aí eu perguntei, pô, o que é que você faz aí? Fiz a exclusão. Agora, recentemente, eu fiz a exclusão do CMS da base do PIS e da COFINS. E eu falei, pô, que massa, quanto tempo você demorou para fazer? Aí ela falou assim, demorei 4 meses. Eu falei, cara, eu faço em 10 minutos, se você tiver as informações todas certinhas, né, os STEDs e os XMLs, em 10 minutos está pronto, a exclusão toda. Aí ela falou, não, sério? Eu falei, sério. E a gente marcou um dia pra eu conhecer o escritório dela, apresentar lá a operação e tal, e a gente acabou fechando uma parceria. E foi muito massa. Então, assim, realmente causa um certo choque nas pessoas, né, quando elas estão começando, saber que é possível eu pegar uma grande quantidade de horas e executar isso em minutos, né? Às vezes, a maioria das vezes é segundos que a gente gasta aqui, né? Eu lembro de um aluno meu, o Eduardo Laurentini, ele mostrando pra gente uma automação que ele fez. Fiz até um podcast com ele, transformando horas em minutos, né? E ele mostrando a automação que ele usou para identificar notas fiscais de XMLs faltantes no SPED. E aí, durante a live, ele fez comigo uma demonstração dessa automação que ele criou. Pegou 5 anos, 60 arquivos do SPED da empresa, fez lá o cruzamento e não demorou, acho que 5 segundos. Então, é o equivalente a 5 anos de trabalho em alguns segundos, né? É fantástico. É fantástico, com certeza. Cara, e como é que funciona? É óbvio que aí você tem que entrar no seu curso para ver mais detalhes, ou até mesmo nos seus vídeos no YouTube, tem muita coisa lá. Mas por trás disso, Marcos, como é que isso funciona, cara? Como é que é possível automatizar uma rotina fiscal, cara? Sim. Pô, legal essa coisa que você trouxe aí. Pô, eu tenho que entrar no curso. E eu tenho casos de pessoas que hoje eu tenho um que é aluno, tipo, como teve os primeiros resultados com conteúdo gratuito, hoje é aluno. Tem um segundo que já teve resultados, já foi promovido, né? E aí entrou em contato comigo recentemente para perguntar, cara, quando é que você abre a próxima turma que eu quero entrar? Sim. Né? E tem casos também de pessoa que acabou de conhecer, está começando já teve os primeiros resultados e ainda não entrou no curso. Então, assim,
Não necessariamente você precisa ser meu aluno para ter resultados, né? Eu já tenho histórico, track record de pessoas que têm resultado mesmo sem ser o meu aluno, sem estar dentro do meu treinamento. Isso quer dizer que você não precisa fazer o treinamento? Eu acho que isso é muito relativo. Pelo seguinte, o que é que hoje como é que o que é que eu considero que eu vendo, tá? Eu não vendo um curso. Você vai ter lá o curso, vai ter as aulas gravadas e tal, mas a gente foca hoje muito mais no suporte, né? Tipo, dar um acompanhamento para o aluno, plantões de dúvidas, mentorias individuais, porque eu entendo que assim, você pode ver numa aula aquilo que você precisa fazer, mas você tem que fazer. E quando você fizer, você vai ter dúvida. E a dúvida provavelmente não vai estar na aula. Então, assim, a gente foca muito na questão do suporte para que a gente consiga acelerar o resultado do aluno. Então, dá para eu ter resultado só com conteúdo gratuito? Dá, eu tenho pelo menos 3 histórias que eu posso contar de pessoas que tiveram resultado só com conteúdo gratuito. Agora a questão é, você quer fazer isso rápido ou você não tem pressa? Se você não tem pressa, você pode pegar os conteúdos gratuitos e ir estudando. Fatalmente, se você não parar, você vai chegar lá, você vai chegar no resultado. Você vai chegar nos resultados que a gente tem aqui dentro do treinamento? Não sei, é discutível. Vai depender muito da forma como você pensa. Aqui a gente tem um grupo, a gente tem uma espécie de bolha, né? Que um vai incentivando o outro, um faz uma pergunta de uma dúvida, de uma automação que ele está desenvolvendo, isso dá um insight para o outro aluno desenvolver outra coisa. Então a gente tem um ambiente de aceleração, digamos assim. Então, no final das contas, eu não vendo o curso, eu vendo tempo. Entendi. Se você quer desenvolver essa habilidade mais rápido, cara, faça o curso. Ah, eu não estou com pressa, eu não quero pagar, eu acho que não vale a pena. Vai de conteúdo gratuito, tá tudo certo, não tem problema. E você entrega um conteúdo tenso, né, cara? Sim, claro. E é importante pra gente aqui que o conteúdo ele realmente faça a diferença, não é um conteúdo para enrolar. A gente tem aqui uma linha de conteúdo que é o Live Mão na Massa, né, que a gente constrói muitas vezes do zero. Hoje não está mais assim porque eu já tenho algumas automações básicas que eu construí em lives anteriores e eu quero mostrar também para as pessoas que você não precisa sempre construir do zero. Você pode pegar algo que já existe e adaptar aquilo para um novo problema. E só de fazer isso você já deu um tempo absurdo. Você não tem que fazer tudo de novo. Então, nas nossas lives Mão na Massa, em algumas situações, a gente está fazendo isso também. Ó, vou pegar essa automação aqui, isso aqui eu já ensinei a fazer no canal, fuça aí, te vira, que tu vai ver como é que faz, e eu vou pegar isso aqui e vou transformar nisso aqui. Eu mostro esse processo para as pessoas. Entendi, cara, muito bom. Então, Marcos, eu vou reformular a pergunta. Por que é viável, o que torna viável uma automação fiscal, cara? Existe algum padrão nos arquivos? Como é que é isso, cara? Bom, vamos lá, no começo, né? O que é que a gente faz na área fiscal e tributária? Na minha visão. Basicamente, a gente analisa e manipula informações. Ponto. É o que eu enxergo. Por que é que eu falo isso? Quando eu recebo uma nota fiscal, o que é que eu vou fazer? Vou analisar a nota. Qual a finalidade de aquisição da nota? Para que eu estou comprando ela, né? Vou movimentar estoque, não vou movimentar estoque. Vou pegar crédito de ICMS, não vou pegar crédito de ICMS. Tem alíquota zero de PIS e COFINS ou não tem? É monofásico? Tem uma série de perguntas que eu vou fazer antes de lançar essa nota. Uma vez que eu respondi todas essas questões, aí eu vou para a segunda etapa, que é analisar e manipular. Então, eu vou manipular essa informação. Que é, vou trocar o CFOP, se o NCM da nota veio errado, eu vou trocar esse NCM, vou trocar a tributação, o CST do ICMS. Então, eu vou fazer a manipulação dos dados e depois eu vou pegar isso e vou transmitir para o fisco. Então, em essência, é isso que a gente faz o tempo inteiro. Analisa e manipula informações. Então, assim, para eu analisar as informações, eu preciso ter um negócio chamado critério. Né? Não tem como você fazer uma análise se você não tiver critérios. Então, vou fazer uma análise de uma coisa que eu não conheço. Não existe. Não existe essa possibilidade. Então, só é possível fazer uma análise se você já conhece. Então, isso já é uma outra base muito forte do nosso trabalho, que é, eu não sou programador. As pessoas acham, às vezes, que eu estou aqui só para ensinar código. Não estou aqui só para ensinar código. Eu estou aqui para ensinar uma forma de pensar para as pessoas que são da área fiscal e tributária. Não estou aqui para ensinar, por exemplo, programador. Você vê que eu não falo muito sobre até já falei, né? Falei desde 2017 para cá, a gente zerou o SPED fiscal. Mas, assim,
O objetivo agora não é esse. O objetivo é, cara, eu já sou da área fiscal tributária, já tenho um determinado conhecimento e agora eu quero pegar esse conhecimento e aplicar automação para eu alavancar minha carreira. Seja minha carreira como profissional CLT, como consultor, como empresário, o que quer que seja. Esse conhecimento permite a gente fazer isso. Por quê? Porque me permite analisar e manipular dados numa velocidade absurda. E se o que é que a gente faz? Analisar e manipular dados. Aí você usa uma ferramenta, que é a automação fiscal, para analisar e manipular dados numa velocidade absurda, cara, eu consigo me destacar muito rapidamente. Entendi, cara. Deixa eu ir para um contexto mais específico. Você tem algumas situações em que você consegue fazer uma comparação do XML com o ambiente do SPED, né? Como é que você consegue... Aí eu não sei se necessariamente você tem que falar de uma forma mais técnica, mas como é que isso é viável, cara? Existem informações dentro de uma estrutura que você consegue comparar com a outra? Como é que você consegue fazer isso, cara? Tá, vamos lá. No final das contas, o que é que a gente tem no XML? Dados. O que é que tem dentro do SPED? Dados. Se eu sei analisar e sei manipular as informações, eu consigo... É como se esses dados fossem uma certa massa de modelar, sabe? Eu consigo fazer o que eu quiser com eles. Então, eu pego os dados lá. A gente tem exemplo em outras lives do Lego, né? Então, assim, não é tão maleável assim quanto massa de modelar. Mas o Lego é um bom exemplo. Então, assim, eu tenho vários tipos de Lego, né? Vários tamanhos de peças e tal. Só que com o Lego eu consigo montar o que eu quiser. Então, é a mesma coisa. As informações estão no XML, as informações estão no SPED. É como se fossem peças de Lego. Eu consigo pegar essas peças de Lego, montar a estrutura, a imagem que eu quiser e a partir daí da finalidade que eu quiser. Eu sempre vou... Sempre não, né? Não sou muito shopping, mas quando eu vou, eu sempre vejo lá a loja da Lego. E sempre que eu passo na frente, tem um negocinho diferente. Da última vez eu lembro que tinha um senhor sentado numa cadeira, num banco de praça, com as pernas cruzadas, né? Então, noutra vida, acho que tinha um dinossauro. E assim, cada vez eles vão mudando, vão fazendo uma coisa diferente. E é exatamente o que a gente faz aqui. A gente tem os dados lá, estão disponíveis no XML, estão disponíveis no SPED. E eu posso pegar essas informações e manipulá-las do jeito que eu quiser. Agora, eu vou manipular para quê? Essa informação. Qual o objetivo dessa manipulação? Então, o objetivo é resolver problemas. Aí você entra em outro assunto, que é o que a gente chama de método DMI. Então, assim, eu não vou simplesmente manipular as informações aleatoriamente porque é legal, né? Porque eu quero brincar de Lego. Mas eu tenho um objetivo com aquele conjunto de dados, com aquele conjunto de informações que eu quero atingir. Aí eu vou montar todo um planejamento para poder chegar nesse objetivo. Pô, muito massa, cara. Massa. Marcão, aí vamos voltar aqui rapidamente na questão da programação, cara. Eu tô até curioso, cara. Eu sei que nas suas lives, Mano a Massa, você abre a tela mesmo e você começa a fazer toda a programação ali. Aquele momento ali, você precisa entender da área fiscal e tributária, cara? Como é que é esse momento de você estar programando? Bom, quando você está programando... Sei lá, você está criando um determinado contexto que você quer extrair uma informação do SPED, por exemplo. Sim. Bom, tem dois momentos nisso, né? Então, assim, vou criar uma automação para... Pronto, vou dar um exemplo bem real, algo que aconteceu de verdade. Outro dia eu peguei uma documentação de um cliente, de um hoje cliente, na época era um prospecto, e fui analisar. E eu criei uma automação super simples. Foi o que eu fiz. Peguei os dados do fornecedor desse cara e os dados do produto. Quais foram os dados que eu peguei? CNPJ, razão social do cara, e peguei código do produto, descrição, valor do produto e tal, e fiz um cálculo lá de ICMS. Foi isso que eu fiz. Isso a gente faz toda hora aqui no canal, a gente ensina como extrair informação de XML, então não é nem um segredo para ninguém. Mas, qual era o meu objetivo com isso? Então, sério, eu posso sair extraindo informação adoidada. Tem 697 tags, se não me engano, no arquivo XML. Eu posso extrair qualquer um que eu quiser. Agora, para que eu vou extrair uma informação de um arquivo XML, ou de um arquivo SPED, ou de uma planilha, ou de um banco de dados, ou da internet, ou de onde quer que seja? Porque eu tenho um objetivo nisso. E qual era o objetivo que eu tinha por trás disso? Aí a gente entra no que eu falo, que é o DMI. Então, assim, não faz sentido nenhum só extrair um monte de informação de um arquivo XML se eu não vou fazer nada com aquilo. Perfeito. Então, primeira coisa, o que é que eu quero encontrar? O que é que eu quero descobrir? Nesse caso do meu cliente, o que é que eu estava buscando? Eu estava buscando oportunidades. E aí, para encontrar oportunidades, o que é que você precisa? A gente volta para o começo da conversa. Você precisa ter uma base forte na área fiscal tributária.
Porque nós não somos programadores, eu vou ficar repetindo isso aqui pro resto da vida. Nós não somos programadores com conhecimento na área fiscal tributária. Somos profissionais da área fiscal tributária com pouco de conhecimento de programação. Nossa, cara. Então, se eu não tenho essa base fiscal e tributária muito forte, observe que eu não estou falando aleatoriamente, eu acho que é isso. Não, cara, tem um porquê, tem uma razão de ser isso. Por que você precisa ter uma base fiscal e tributária forte? Porque na hora que você for construir a automação fiscal, você tem que ter um objetivo. E qual é o objetivo? Tem que ter um objetivo aqui também. Ajudar o empresário a aumentar a receita, reduzir custo, reduzir risco. Como que a gente faz isso dentro de um ambiente da área fiscal e da área tributária? Você vai mexer invariavelmente na legislação. Então, vou trazer oportunidade para esse cara. Onde que estão as oportunidades que eu vou apresentar para o meu cliente? Na legislação. Aí eu não tenho uma base forte da área fiscal tributária. Eu vou conseguir fazer isso? Não. Não adianta. Então, assim, tão importante quanto aprender automação fiscal é você dominar, ou pelo menos conhecer muito bem o que você está fazendo. A área fiscal, a área tributária. Eu aconselho até que você tire todo dia um tempinho para ler umas 5 páginas da legislação do seu estado, para você começar a ganhar envolvimento com isso e começar a enxergar as possibilidades, as oportunidades que você tem. A partir desse momento, a automação ela vai naturalmente, porque assim, eu entendo hoje que a automação ela é uma espécie de acelerador. Ela não é uma coisa, como eu posso dizer, completamente, você vai usar para fazer algo completamente diferente de tudo que você já fez na sua vida. Não, você vai usar ela para fazer exatamente as mesmas coisas que você sempre fez na sua vida, só que de forma mais rápida, mais prática, mais segura. Então, assim, é um acelerador, é uma ferramenta para você alavancar a sua carreira. Só que você tem que ter a base fiscal tributária forte e bem estabelecida, que aí você vai conseguir enxergar as oportunidades. Fechado esse parêntese, voltando para a história que eu estava lá do prospecto. Então, eu estava diante de uma oportunidade, extrair informações para poder verificar se existia a oportunidade ou não. Qual era a situação? Então, aqui na Bahia a gente tem alguns créditos presumidos. Um deles é o crédito presumido de quando eu sou um conta corrente fiscal comprando de indústria do Simples Nacional. Então, você é uma indústria do Simples Nacional, vendeu para a minha mercadoria que você produziu, o CFAP 501, né? E eu sou conta corrente fiscal comprando de você. Nesse caso, eu tenho um crédito presumido de 10% ou 12%, dependendo da atividade da empresa. Beleza. Só que o que acontece? Será que esse cara está aproveitando esse crédito? Eu já sabia que ele estava aproveitando. Que eu peguei a apuração do CMS dele e vi lá os ajustes de apuração aproveitando os créditos de operações de Simples Nacional. Show de bola. Só que eu fui analisar todas as operações de entrada para ver se eu via mais alguma coisa. E o que é que eu percebi? Eu percebi que nessa automação, além dos dados do fornecedor, tinha lá se ele é optante do Simples ou não. Eu tenho essa informação no XML. E aí, quando eu trouxe todos esses dados, o que é que eu enxerguei? Uma quantidade de produtos que ele comprava de indústria optantes do Simples Nacional, portanto, tinha direito aos 10% do crédito e estava aproveitando esse crédito. E uma porrada, tipo 2, 3 vezes mais a quantidade de produtos que ele estava comprando de um fornecedor atacadista optantes do Simples Nacional. E aí, opa, tem uma oportunidade aqui. Né? Não é uma oportunidade direta, que é, pô, tem isso aqui e você não está aproveitando. É uma oportunidade indireta, no sentido de, se você parar de comprar de um atacadista, optante do Simples, e começar a comprar de uma indústria do Simples, você tem esse benefício. Ou miseravelmente comprar de um atacadista conta corrente. Ah, meu cara vende mais caro. Pô, mas será que realmente é mais caro? Né? Aí entra outra análise e tal, mas enfim, vamos ficar só nessa aqui. Então, o que é que a gente percebeu? Que, pô, se esse cara parasse de comprar desses fornecedores e começasse a comprar de um atacadista Simples Nacional, conta corrente fiscal, ou de uma indústria do Simples, esse cara tem R$47 mil a mais nos últimos 10 meses para poder aproveitar de crédito, para poder reduzir o custo de aquisição dele. Então, benefício bom, né? E aí, com base nessa informação que eu tinha da legislação, eu montei uma automação para me ajudar a identificar essas oportunidades. Então, é assim que funciona a automação fiscal. Cara, isso já no primeiro momento em que você estava discutindo o possível fechamento, né? Claro, porque eu não vou deixar para fazer isso depois que eu fechei com o cara. Porque, assim, tem uma dinâmica que eu sempre me considerei muito ruim em negociação. Né? Tipo, em conversar, dar preço e tal. Eu sempre achei que não era a minha praia. Até que eu saquei isso. O que eu saquei? Todo empresário ele vai buscar aumentar a receita, reduzir custos, reduzir riscos. Também não é nenhuma novidade aqui no canal, a gente fala disso o tempo todo. E aí, como que eu faço para me destacar
nesse cenário, para entrar numa negociação com confiança de que eu vou fechar com esse cara? Ou sei o que ele quer. Eu sei, através da automação fiscal, quanto que eu posso gerar de resultado para esse cara. E eu tenho um preço que é condizente com o resultado que eu estou levando para ele. Tem um bom senso naquilo. Então você tem esses 3 elementos que você precisa. Você tem algo que ele quer que você pode oferecer, tem uma oportunidade que ele não está enxergando que você pode mostrar para ele, e tem um preço que é super atrativo. Porque imagine, velho, tem aqui ó, 47 mil reais que a gente pode aproveitar de crédito nos últimos meses. Se você pegar e dividir por 10, dá 4.700. Aí você faz a proposta para esse ano, paga 2 por mês. E a gente vai ajustar isso aqui, só que tem um detalhe. Tem diversas outras possibilidades que eu já mapeei aqui, que você também não está aproveitando. Então, assim, se eu cobrasse 3, por exemplo, ele ainda poderia ficar assim, pô, 3 tá caro, tá pesado, não sei o que. Só que você tem os números, velho. Você chega lá e mostra pra ele, ó, tá aqui. Vou fazer o seguinte, você faz uma aposta pro cara. Tá, beleza, tá caro 3? Então tá certo. Vamos fazer o seguinte. A gente vai trabalhar um mês, no final do mês eu vou te mostrar os números que você teve de economia. Se você teve economia maior do que 3, você vai me pagar 3. Se você teve economia menor do que 3, você vai me pagar 2. Perfeito, isso tudo viabilizado com uma automação ali simples, rápida, né? Exatamente. E aí você também coloca o seu na reta, né? Porque assim, você está enxergando os números, mas daí você fazer acontecer são outros 500. Tem muita gente que faz isso. Vai lá, mostra as informações, isso aqui tá tudo errado, não sei o que. Quando chega na hora de executar, o cara não tem perna, não executa o negócio. Então assim, quando você se coloca nessa posição, e eu gosto muito de estar nessa posição, né? Inclusive quando a gente fechou, ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, então vamos fechar um contrato de 3 meses, e depois a gente vê o que é que faz. Eu falei, não, vamos fechar um contrato de 1 mês. E se você não gostar, você nem precisa me pagar. Aí ele falou, não trabalha assim não. Tá? Não, eu estou lhe dizendo que você tem a minha autorização para não me pagar se você não gostar do serviço que eu estou te prestando. Por que isso? Que eu quero tirar onda com o cara? Não, porque eu quero também me colocar sob pressão. Entende? Porque se eu gerar resultado para você, eu mereço estar aqui. Né? Perfeito. Então eu gosto disso, eu gosto de estar nessa situação. Marcos, me fale um pouquinho, já que a gente está desconfiando se a automação fiscal funciona, cara, você também deve ter passado por isso, não, cara? Porque você sempre foi da área fiscal tributária, né? Foi se aprofundando. E em algum momento você falou, poxa, existe essa possibilidade de automação, mas será que funciona mesmo? Você passou por isso, cara? Sim, quando eu comecei, né? Porque assim, hoje é outra época, né? Eu comecei 12 anos atrás, cara. 12 anos atrás, você não tinha a quantidade de possibilidades de vídeo que você tem no YouTube, por exemplo, né? Tipo, eu chutaria dizer que a quantidade de conteúdo que eu tenho hoje no meu canal não tinha na internet sobre o assunto de automação fiscal, né? Então, só do meu canal, não estou falando. Hoje você vê ainda vídeos de pessoas ensinando uma coisa ou outra. Eu não vi ainda nada tão consistente como o que a gente faz aqui. Mas eu vejo alguns vídeos, algumas pessoas ensinando algumas coisas da área fiscal tributária. Mas naquela época, cara, não tinha. Absolutamente não tinha. Então, o que é que eu tive que fazer? Eu tive que pegar situações de outras áreas. O cara faz lá uma automação do administrativo, do financeiro, do comercial, tinha até alguma coisa de nota fiscal, de estoque. E aí você tem que pegar isso e sacar, cara, eu consigo pegar isso e aplicar aqui no meu trabalho porque é a mesma coisa. E muitas vezes, aí quando você começa a aprofundar no assunto, você começa a perceber um negócio. Eu gosto de... você ficar parecendo meio esotérico o negócio, mas assim, não tem outro jeito. É como se tivesse uma essência e tivesse a forma, tá? Tem o que você enxerga e tem algo por trás, a essência, a alma, o que você quiser chamar. Mas assim, você começa a perceber que existe um padrão muito claro. Pô, exemplo, eu faço uma automação para extrair os cadastros de produto do 0200 lá do SPED fiscal. Sim. Já fiz, inclusive, no canal, está disponível para quem quiser fazer. Qual a dificuldade de eu pegar isso e adaptar para extrair qualquer outro registro do SPED? Nenhuma. Só que assim, quando a pessoa vai fazer, ela está começando, ela não tem essa percepção. Ela acha que tudo é diferente. Extrair um cadastro do 0200 é diferente de extrair do 670, que é diferente de extrair do H010, que é diferente de extrair do K200. É a mesma porcaria. Só que ela não treinou ainda essa percepção de, cara, é a mesma essência.
Daí vem as 4 habilidades que eu falo, né? De sair, né? inserir, extrair, alterar e deletar. Então, se você parar para observar todos os vídeos que eu fiz no canal, eu estou fazendo uma dessas 4 coisas. Todas as automações estão inseridas em algum desse canal. Às vezes eu uso uma ou 2 habilidades. É como se fossem as notas de uma música, né? São as peças do Lego aí, cara? As peças do Lego, exatamente. São essas 4 peças. Só que quando você combina 2 peças, é como se você tivesse uma 5ª peça. Então tem diversas formas, infinitas formas. Por que infinitas formas? Pô, só tem 4. Se eu for fazer análise combinatória, não vai dar infinito. Mas assim, eu não disse que são as 4 entre si. Eu posso combinar 2 dessas, 2 iguais. Uma dessa da última, uma dessa da última mais essa. Eu posso ter uma sequência, da mesma forma como é a música, né? Eu não estou limitado a combinar 7 notas com 7 notas. Então, eu tenho a possibilidade de fazer a combinação na sequência que eu quiser. É a mesma coisa aqui. Você tem 4 habilidades. Você pode combinar essas 4 habilidades da forma que você quiser para resolver o problema que você precisar. Isso não tem fim. É verdadeiramente infinito. Cara, muito bom isso aí. Mas me responda, cara. Você chegou a esse momento de questionar... Porque eu fico imaginando que você teve um limiar, cara. Eu sei que você sempre gostou do Excel. Eu não sei se foi a partir daí. Porque Excel, de alguma forma, tem alguns... Não, eu tinha muitas limitações para... Porque assim, o Excel é muito massa. Quando você não tem nada e você aprende Excel, nossa, tipo, você é o cara do Excel, né? Eu era o cara do Excel na época que eu trabalhava no escritório. Só que quando você vai aprofundando, vai chegando um momento que o Excel ele deixa de ser aquilo tudo. Né? Não estou dizendo que o Excel não presta, pelo amor de Deus, eu adoro Excel, eu sempre adorei. Mas assim, chega um momento, você vai chegando num nível de profundidade que o Excel ele vai morrendo. Não tem a dinâmica, às vezes... E nem só a questão da dinâmica, mas muitas vezes é virtualmente impossível fazer aquilo com o Excel. Né? Então assim, você precisa... Você vai sentindo a necessidade de fazer essa migração. Eu acho que isso aconteceu comigo. Ah, bom, foi isso aí, cara. E aí, no meio disso, você tem uma mistura, que é tipo assim, tô aprendendo automação. Aí vou fazer uma automação que vai resolver esse problema. Aí no meio do caminho você se depara com um obstáculo, um problema. E aí, se fosse no Excel, eu sabia fazer. Aí o que é que você faz? Você faz até aquela parte de automação, o restante você termina no Excel. Sim, você fica ali, né? E eu passei por isso muito tempo da minha vida. E aí você meio que fica viciado nisso, você estagna ali. Por quê? Aquele desafio que você precisava passar na automação ia te possibilitar alcançar algo ainda maior. Dar um salto. Só que você não ultrapassou aquele desafio. Então você fica estagnado aqui. Aí você fica estagnado. E como é que você sai disso? Chega um problema que isso não é mais suficiente. Chega outro que isso não é mais suficiente. Chega outro que isso não é mais suficiente. Aí chega uma hora que você fala, cara, tá pequeno demais, não cabe mais aqui. Aí você vai buscar esse conhecimento que você tinha ignorado antes, descobre e dá um salto. Aí você fala, caramba, por que eu não fiz isso antes? Aí daqui a pouco você estagna de novo e volta para Excel. Então você vai nesse processo. Até que chega o momento que dá um estalo. Cara, dá para resolver qualquer coisa usando essa parada. E aí eu tive esse estalo. Foi quando eu comecei a falar. Você resolve 100% dos problemas com o SPED e até 95% dos problemas da área fiscal tributária. Caramba, cara. Então foi aí. Agora você falando do Excel. As pessoas que ainda desconfiam da capacidade da automação fiscal, tem muitas pequenas automações dentro do Excel, né, cara? Que as pessoas já utilizam e nem percebem que existe um processo de automação ali, né, cara? Agora você fica curioso, me dá um exemplo. Por exemplo, quando você faz lá um quadrozinho bem básico, faz uma soma ali. Ali não tem uma automação ali por trás, cara? Acho que você partir do pressuposto que a automação é tudo aquilo que torna mais fácil, mais rápido sua vida, com certeza. Uma bicicleta é uma automação. Isso, cara. Eu não estou dizendo que... você deixou claro que existem níveis de automação extremamente mais elaborados, como você usa. Mas, assim, para quem ainda desconfia, a gente às vezes trabalha com automação constantemente no trabalho. No próprio sistema, às vezes, deve ter algumas situações desse tipo. Agora, você falou uma coisa que eu não concordo. Você falou assim, extremamente mais elaborados. E é muito pelo contrário. Eu procuro, nas minhas automações, fazê-las o mais simples possível. Estou falando de alcance, talvez eu falei errado. Isso. Não é que é errado, mas assim, eu acho que isso pode passar uma percepção para as pessoas de que, então tem um super, ultra, mega nível. Não, na verdade é o contrário. O que é que eu vim percebendo ao longo da minha vida, né? Tipo, quando eu fiz a primeira versão do curso. Tinha 40 horas de conteúdo, ensinando tudo, que eu tinha 13 módulos, um bocado de coisa lá dentro. O que eu sabia estava lá. Depois eu fui começando a perceber, cara, tem coisa demais.
Não porque, tipo, eu não quero entregar conteúdo para as pessoas, ou porque eu quero segurar o conhecimento, eu quero esconder, nada disso. Quem me conhece sabe que eu não sou um cara disso. Mas o que é que eu percebi? Cara, tem um monte de coisa inútil aqui. Então vamos tirar as coisas inúteis e vamos manter só a essência. Foi aí que eu saquei. Cara, se eu tiver só isso, eu consigo resolver 95% dos problemas da área fiscal, 100% dos problemas com o SPED. Essa aqui é mais que o suficiente. E aí você vai percebendo que não é um processo de adicionar, de agregar coisas. É um processo de eliminar e de simplificar. A minha maior felicidade é quando eu crio uma automação que tem 4 linhas e resolve um problema para mim. Por quê? Quando ela é simples, significa que você entendeu profundamente. A gente volta para aquele conceito da essência. Né? Eu entendi a essência daquilo. E quando você entende a essência daquilo, fica... É música. Né? É uma música. Você toca aquilo ali, cara, aquilo é bonito de ver. Né? Agora, quando você não entende, cara, é uma bagunça. Você volta para aquele conto, você não entende o que você fez. É complicado. Então, desde que eu acho que eu virei essa chave 2, 3 anos atrás para cá, o que eu tenho feito basicamente, eu para você ter uma ideia, as ferramentas que eu ensino para os meus alunos são as mesmas. Se você pegar 2 anos para cá, o que é que eu ensinei no meu canal, o que é que eu ensino no meu canal hoje, é a mesma coisa. O que é que muda? A forma de usar essas ferramentas. À medida que você vai entendendo de uma forma mais profunda o que é que cada uma faz, você começa... Eu gosto muito de voltar para o básico. Então, toda vez que eu volto para o básico, eu vejo, cara, eu não sabia que dava para fazer isso com esse negócio. Você vai ver no básico, não vai ver se não avançar. Né? E aí você entende, cara, isso aqui encaixa com isso. Pô, então se eu fizer isso, encaixar com aquilo... Pô, velho, dá para fazer isso, eu não sabia que dava para fazer isso. E eu estava esse tempo todo fazendo dessa forma, tal, é muito menos eficiente, tal. Eu podia fazer com uma linha de código que eu estava fazendo com... Eu lembro, cara, de uma vez que foi no Excel ainda. Eu tinha uma situação que eu tinha um número com casa decimal. Aí eu tinha 00 como casa decimal. Eu tinha um dígito só, né? Tipo 10. Um dígito e outro 0. Aí ele apaga, deixa só o dígito significativo. E eu tinha situações que eu tinha 2 dígitos significativos, tipo 12. Então, vírgula 12, vírgula 10, aí fica vírgula 1, esquece o 0, e vírgula 00 que ele esquece, não tem nem casa decimal. E eu lembro que eu fiz uma fórmula no Excel para resolver esse problema de, tipo, uma página e meia. Tinha uma página e meia a fórmula. E eu fiquei super orgulhoso que eu tinha feito uma fórmula super complexa e tal, não sei o que a fórmula funcionava muito bem. E tempos depois eu descobri que eu conseguiria resolver o mesmo problema, era com a propriedade da exponenciação. Tipo, se eu elevasse a 10ª potência, resolvia o problema. Eu não lembro qual era o negócio, mas assim, era uma página e meia, velho, que eu gastei sei lá quanto tempo para poder fazer, e eu podia resolver aquilo com uma linha de código. 25% de uma linha. Né? E eu conseguiria resolver aquele mesmo problema. Então aquilo ali deixou muito claro para mim a importância. Até então eu estava indo na contramão. Eu estava tentando aumentar o nível de complexidade, que é como a gente é ensinado, né? Se o cara tá falando algo que você não entendeu, porque o cara é bom. Né? E eu comecei, quando isso aconteceu comigo, eu falei, cara, aqui que é. Aqui é que é bom. Né? E aí, tempos depois, eu vi uma frase do Leonardo da Vinci que ele falava assim: o último grau da sofisticação é a simplicidade. E eu vou botar um negócio essa frase é foda, hein, cara? É muito foda, porque assim, você vai percebendo que não se trata de adicionar coisas, é de retirar. Você vai retirando os excessos. Pega qual era o concorrente? Michelangelo, né, que era o cara que esculpia na pedra. Pô, ele não adicionava nada. Ele tirava os excessos. Né? É como se ele libertasse aquela escultura de dentro daquele bloco de pedra. Então, é isso basicamente que a gente procura fazer, né? Cara, eliminar os excessos. Que massa, que massa. E aí seria legal a gente encerrar com o seu mantra, cara. Como é que é? Nós não somos programadores com conhecimento na área fiscal tributária. Somos profissionais da área fiscal tributária com um pouco de conhecimento em programação. Show de bola, cara. Então é isso, minha gente. Até a próxima. E convido vocês para continuar assistindo nossos vídeos. Poxa, entre no canal do YouTube do Professor Marcos Amorim. Vocês vão realmente ficar ali maravilhados com possibilidades que vocês têm ainda na área fiscal tributária com a automação. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau.